falando sobre combinação, uma pequena introdução. São agrupamentos formados com os elementos de um conjunto que se diferenciam somente pela natureza de seus elementos. A combinação simples acontece quando agrupamos uma quantidade P de elementos de um conjunto com N elementos, sem importar a ordem que esses elementos serão escolhidos. Aqui temos a forma em que é C, que é combinação, N é o número de elementos disponíveis tomados a P, onde P são os números de elementos do agrupamento, igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Praticando. Se devemos sortear 3 pessoas dentre as 5 que se candidataram a uma viagem, sendo que não importam a ordem que as 3 serão sorteadas. Primeiramente, para você identificar que a questão é de combinação, ela vai dizer que não importa a ordem que serão sorteadas. Para identificarmos quem é N e quem é P, nessa questão, diz que 5 que se candidataram a uma viagem e 3 serão sorteados. Então, podemos dizer que 5 é o N, as pessoas disponíveis, e 3 é P, que é as que vão fazer parte do grupo. Então, fica assim. C, 5 tomados a 3, igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Primeiramente, iremos fazer essa diminuição, que fica igual a C igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Após isso, temos que desenvolver o fatorial de 5 para chegar até 3 fatorial ou 2 fatorial para podermos cortar. Aqui desenvolvemos o 5 até o 3 fatorial, que fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, e aqui embaixo iremos cortar com 3 fatorial. Em seguida, temos 5 vezes 4 sobre 2. Esse 2 saiu de onde? É do 2 fatorial, que 2 fatorial é igual a 2. Então fica 5 vezes 4 sobre 2, que dá 20 sobre 2, igual a 10. Então vamos começar com a nossa segunda parte do vídeo, vamos começar com o nosso questionário. A nossa primeira questão é sobre combinação. Por que é combinação? A gente vai ver agora. Itapipoca é uma excelente opção para quem gosta de fazer turismo. Segundo dados da prefeitura, a cidade possui os principais pontos turísticos: Serra de Arapari, Horto do Cruzeiro, Praia da Baleia, Igreja Matriz, Serra da Canoa e Praça dos Três Climas. Um casal paulista quer conhecer o município de Itapipoca, Ceará, mas passará apenas um final de semana na cidade. Um turismólogo de Itapipoca se colocou à disposição do casal para levá-los a conhecer 3 dos pontos turísticos citados acima. Qual o número de modos diferentes que este casal pode escolher aleatoriamente 3 destes locais, independentemente da ordem escolhida? Bem, por que essa questão é de combinação? Porque a cidade tem 6 pontos principais turísticos, só que o casal só poderá escolher 3, mas é independentemente da ordem escolhida, ou seja, a gente já tira a possibilidade de ser arranjo ou permutação. A fórmula de combinação é simples. A gente tem Cn tomado a P por P, sendo N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Sendo, no nosso caso, N vai ser o número de opções de lugares e P vai ser o número de opções que o casal pode escolher. Substituindo, na fórmula ficará desse jeito: C6, 3 por 3, igual a 6 fatorial, sobre 3 fatorial, 6 menos 3 fatorial. Resolvendo, a gente pode fazer o que primeiro? A gente pode desenvolver o fatorial de 6 até o 3, para a gente poder, mais na frente, cortar com outro 3 fatorial. Lembrando que esse 3 fatorial que a gente vai cortar
é o resultado de 6 menos 3. E o que a gente pode fazer depois disso? Cortar os dois 6, o 3 fatorial com o 3 fatorial, que vai ficar assim. 6, 3 por 3, igual a 5 vezes 4, dividido por 1, que vai ser 6, 3 por 3, igual a 20, dividido para 1, que é igual a 20. Sendo assim, o casal vai ter 20 modos diferentes de poder escolher os pontos turísticos. Agora a gente vai começar a segunda questão. Fique ligado no enunciado. Na avaliação de inglês, a professora Patrícia de Alexandria elaborou 12 questões, das quais o aluno deverá escolher 8 para responder. De quantas formas diferentes o aluno poderá escolher as 8 questões? Ao lermos o enunciado dessa questão, a gente percebe que o aluno pode escolher a questão 2, a questão 6, a questão 7. Ou seja, a ordem não importa nessa questão. Quando a ordem não importa, você já deve estar ligado que nós utilizaremos a combinação. A forma da combinação, como é de prática, vocês saberem já, é Cn tomada a P igual a N fatorial sobre P fatorial vezes N menos P fatorial. Onde o N vai ser igual ao número de questão, que são 12 no caso. E o número de P vai ser o número de opções que o aluno tem para escolher, certo? Que no caso ele tem 8 opções. Logo após que nós identificamos quem é N e quem é P, nós iremos fazer a substituição na fórmula, certo? A fórmula você já sabe, aí substituindo vai ficar C12 tomado a 8 igual a 12 fatorial sobre 8 fatorial vezes 12 menos 8 fatorial. Logo após que nós substituirmos na fórmula, nós teremos que desenvolver o fatorial. Para desenvolver o fatorial, você deve olhar o menor fatorial e igualar a ele. Aí a gente tem o 8 fatorial. Por que não escolhemos o 4 fatorial? O 4 fatorial é muito pequeno e teria uma multiplicação extensa, então escolhemos o 8, até chegar ao 8 para podermos cortar, certo? E outra coisa que vocês devem estar se perguntando, de onde é esse 4? A seta está mostrando que o 4 surge da subtração de 12 menos 8, que é da fórmula, que é 8 fatorial vezes 12 menos 8 fatorial, que vai ficar igual a 4 fatorial. Entenderam? Aí continuemos. Você desenvolve o fatorial e corta o 8 fatorial. O próximo passo é fazer a multiplicação. Mas se você quiser, você pode colocar S12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 sobre 4 fatorial em outra aba, em outra fraçãozinha. Mas aqui eu pulei essa etapa e vim direto para a multiplicação, que vai dar igual a 11.880 sobre 24, que é igual a 495. Ou seja, C12 tomados a 8 vai ser igual a 495. O aluno tem 495 opções de como escolher as suas questões. Perdão. E é isso, galera. Fica ligado aí na próxima questão, que ela também tá do papo. Bem, nós estamos agora na terceira questão e eu vou começar lendo a situação problema, que diz que um cientista recebeu 5 cobaias para usar em seu estudo sobre uma nova vacina. Qual o número de maneiras possíveis de receber pelo menos 3 cobaias para estes estudos? Inicialmente, eu vou dizer que a gente vai estar utilizando combinação, porque não vai estar interessando a ordem que esses cobaias vão estar sendo colocados. E também nós temos que saber, como a questão está dizendo pelo menos 3 cobaias, de 5 a gente pode utilizar 3, 4 ou o número máximo, que é 5. Na fórmula da combinação, nós vamos ter o N como o número de cobaias e o P como o número de maneiras possíveis. Como nós vamos ter essas 3 maneiras, eu vou expor para vocês. Substituindo, vamos ter 5 tomados a 3, 5 tomados a 4 e 5 tomados a 5, como eu já expliquei anteriormente. Resolvendo o primeiro, 5 tomados a 3. Vamos colocar o 5 fatorial
sobre o 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial. Já resolvendo essa questão, nós vamos ter aqui embaixo 2 fatorial. Então, vamos desenvolver o 5 até o 3, para a gente poder cortar aqui embaixo. Tendo desenvolvido, a gente corta 3 com 3 e vai ficar 5 vezes 4, vai dar 20, dividido por 2 fatorial é o mesmo que 2. Então, 20 dividido por 2 é igual a 10. Próximo caso, nós vamos ter 5 tomados a 4, onde vamos colocar 5 fatorial sobre 4 fatorial, multiplicando 5 menos 4 fatorial. Aqui embaixo, a gente já pode desenvolver o 5 fatorial até o 4 fatorial para poder cortar aqui embaixo. Cortamos. Então, vamos ficar 5 dividido para 1, que é o mesmo que 5, porque 1 fatorial é 1. 5 dividido para 1 é o próprio 5. Na última parte, nós vamos ter 5 tomados a 5. 5 fatorial dividido por 5 fatorial, multiplicando 5 menos o 5 fatorial. Aqui vai dar 0. Como a gente vai estar cortando o 5 de cima com o 5 de baixo, a gente já vai ter somente o 0 fatorial. 5 fatorial dividido por 5 fatorial vai dar 1, que a gente já colocou aqui embaixo. E 0 fatorial é o mesmo que 1. Então, aqui embaixo a gente vai colocar o 1 que ficou do 0 fatorial. E 1 dividido para 1 é o próprio 1. Por fim, nós vamos ter a combinação de 5 tomados a 3, que vai dar 10, 5 tomados a 4, que vai dar 5, e 5 tomado a 5, que vai dar 1. E nisso, para finalizar, a gente vai ter somado essas 3, porque pelo menos 3, então, nós vamos ter de 3, de 4 e de 5. Somando o 10 com o 5 com o 1, nós vamos ter 16 maneiras possíveis de se fazer essa combinação. Para a questão 4, que ela diz o seguinte: de uma novela participam 8 atores e 12 atrizes, para uma cena que será filmada na Europa. Apenas 6 participantes deverão viajar, sendo 3 atores e 3 atrizes. De quantos modos podem ser escolhidos os participantes dessa cena? A princípio, eu vou separar o que eu tenho de importante nesse texto que eu falei. Eu tenho 8 atores, 12 atrizes, e vou escolher 6. Dentre eles, vou escolher 3 atores e 3 atrizes. Vamos lá. Por que eu sei que essa questão é de combinação? Porque ela diz que é para mim escolher. Quando ela diz que é para mim escolher, só tenho 2 opções. Ou é arranjo, ou é combinação. Aí eu vou decidir que é combinação por quê? Porque a ordem não tem importância. Então, ela acaba sendo de combinação. Se a ordem tivesse importância, ela seria de arranjo. Bem, como já foi explicado anteriormente, a fórmula que você deve usar para a combinação. Então, vamos só substituir na fórmula e separaremos entre 2 casos. O primeiro caso é os atores e o segundo caso é as atrizes. Vamos lá, para o primeiro caso. No primeiro caso, eu devo substituir tudo. Depois que eu substituir tudo, eu vou resolver. Vai ficar o seguinte: combinação de 8 tomados a 3 igual a 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 8 menos 3 fatorial. Esse 8 menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial. Mas para eu poder resolver, mas já foi explicado, mas vou revisar um pouquinho. Para eu poder resolver, eu tenho que desmembrar esse 8 fatorial até chegar no 5 fatorial. Chegando ao 5 fatorial, eu posso cortar o 5 fatorial com o 5 fatorial de baixo. Mas temos que observar também que esse 3 fatorial lá em cima, que estava multiplicando, substituindo o P, ele vira 6, porque é 3 vezes 2 vezes 1, que é no total de 6. Então, ele também pode ser cancelado com 6 vezes 5 fatorial lá em cima, já que é uma divisão. Então, cancela tudo. Esse com esse de baixo. Cancelando tudo, só ficamos 8 vezes 7. Com 8 vezes 7 é igual a 56. Então, o primeiro caso de atores, eu tenho 56 modos. Então, vamos para o segundo caso, também substituindo na fórmula. Só que agora eu possuo 12 atrizes e vou escolher 3. Substituindo, vai ficar combinação de 12 tomados a 3 igual a 12 fatorial sobre 3 fatorial vezes 12 menos 3 fatorial.
Lembrando que o 12 menos 3 fatorial é igual a 9 fatorial. Com isso, eu respondo o primeiro, que é 3 fatorial, que é no total de 6 fatorial, que eu já expliquei no caso anterior. Vamos lá, sabendo que tem que desmembrar o 12 fatorial, eu desmembro ele até o número mais próximo, que dá para me cancelar lá embaixo. Então, vai ficar 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial, para eu poder cancelar o 9 fatorial. Cancelando 9 fatorial com 9 fatorial, já que é uma divisão, então eu multiplico o 12 vezes o 11 vezes o 10, porque esse de lado já não existe mais, que vai dar no total de 1.320. Repito, 1.320 dividido por 6. O 6 eu repeti porque não foi cancelado com nada. Então, o resultado é 220, ou seja, combinação de 12 tomados a 3 é igual a 220, o caso das atrizes. Mas, vocês percebem que lá em cima, a pergunta principal era de quantos modos podem ser escolhidos os participantes dessa cena. É só uma cena, não posso ter dois resultados. Então, será o seguinte, vou criar tipo uma formulazinha, multiplicando o primeiro caso, a primeira combinação, vezes a segunda combinação, que vai dar a resposta dessa minha questão, que é a questão principal. Ou seja, o primeiro caso, vimos que deu 56, o valor dos autores. E o segundo caso deu 220, que é o das atrizes. Multiplicando 56 vezes 220 dá igual a 12.320. Temos como resposta final 12.320 modos. Foi nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado e um joinha pra vocês aí. Valeu!